Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos que está ao alcance deste áudio. Vem por meio deste aparelho de celular, através de áudio, transmitir aqui a palavra de Deus, que se encontra registrada nas Escrituras Sagradas, em uma das 13 epístolas do apóstolo Paulo, que leva o nome de Gálatas, capítulo de número 2 e versículo 20. O apóstolo declara: fui crucificado com Cristo, sendo assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tema da mensagem: as estações da vida, o propósito do processo. Queridos e amados irmãos em Cristo, o tempo de Deus, não é um tempo linear, mas é um tempo kairos, que no grego significa tempo de Deus. Então, olhando para esta palavra do apóstolo São Paulo, conhecido também como apóstolo dos gentios, porém ele era hebreu da tribo de Benjamim, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro marcante com Cristo em Atos capítulo 9, ali onde ele tem uma experiência sensorial, de uma visão e uma fala que ele escuta, a qual ele havia perseguido o povo de Deus, a igreja propriamente dita, a igreja primitiva do século I da nossa era. E tudo o que acontece, irmãos, existe um propósito. E para que esse propósito aconteça, existe por trás dele que a gente chama de processo. Então, assim como o ano é dividido em estações, primavera, verão, outono e inverno, cada estação tem o seu papel, a sua função, Cada uma tem um processo a ser desenvolvido. Tem a primavera, que é estações de flores, É isso aí, beleza natural, paisagismo, tudo isso, Onde as flores estão se desenvolvendo, muita fragrância, das flores, tal, não é isso? E tem também o verão, que podemos entender aí calor, um clima diferenciado, energia, dispara aquele calor, aquela temperatura, tal, não é mesmo? Tem essa época aí de verão, Depois tem o outono, já é uma estação mais próxima do inverno, Ou seja, mais leve, vamos dizer assim, aonde, está se preparando para entrar no próximo, que é o inverno. Outono, inverno, tal. Inverno já é frio, temperatura muda, Outono é regular, verão já é mais quente, primavera já é época de mudança de, onde as árvores produzem frutos, flores, tal. Então, irmãos, olhando aí para essa palavra, o apóstolo Paulo está escrevendo: fui crucificado com Cristo. Sendo assim,
Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, como que a gente pode entender essa palavra em conexão com as Escrituras Sagradas, no que diz respeito a estações, primavera, verão, outono, inverno? Assim também é a vida espiritual, irmãos. A vida do dia a dia, a vida cotidiana, né? Existem momentos que é momentos de semear, não é mesmo? De semear, de plantar, de semear sonhos, não é mesmo? Frutos, é isso aí, né? Flores, não é? Tudo isso. São momentos, né, bons, vamos dizer assim. Assim como diz o ditado que a vida não é um mar de rosa, mas também tem espinho, né? Então, a estação espiritual, no sentido, né, de primavera, entre aspas, é isso. É momento de florescer, né? Momento de sonhos, frutos, flores, tudo isso. Há tempo para tudo, né? A Bíblia diz há tempo para tudo. Só que esse tempo depende de Deus, irmão. Ou seja, esse tempo, Kairos, é o tempo de Deus. Nós não podemos ficar questionando Deus porque isso, porque daquilo, porque não aguento mais, porque não sei o que lá, porque tanta murmuração. Fica firme na presença de Deus, irmão. Esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. É o momento em que Deus está preparando a pessoa para receber essas bênçãos. Deus transforma crises em vitória. Entende, irmão? É isso aí. Deus trabalha assim. Ele transforma crises em vitória. Momentos ruins, momentos bons. É isso. Entende? Logo, logo chega a primavera na vida espiritual da pessoa. A primavera espiritual chega na vida da pessoa, mas no tempo de Deus. O verão dispara. O verão dispara. Entende? A primavera espiritual na vida do cristão é o seguinte: vamos semear, vamos lutar, vamos trabalhar, né? Vamos semear. A qualquer momento Deus vai olhar para mim, ou seja, a qualquer momento Deus vai me abençoar. Não vou reclamar, não vou murmurar, não vou questionar. É isso. Quando chega no verão espiritual, o propósito desse processo que a pessoa está passando, ele vai sofrer um disparo. Entende? Vai começar a aquecer. Vai vir aquela força de Deus na vida da pessoa, vai vir aquela força, né? Até o momento a pessoa tá passando por isso, aquilo, mas de repente ela chega no verão, aí aquilo dispara, aquela energia, aquela força, entendeu? É isso aí, irmãos. Aí, é momento de alegria, momento, né, de grandes coisas, de alegria, né, de bênção, entendeu? Quando chega ali por outono, né, é momento de desapego. Desapegar das coisas que está aprendendo a pessoa. Talvez por conta disso que a pessoa não consegue atingir aquilo que ela quer. Porque algo está prendendo ela. Está apegada com coisa que ainda não agrada a Deus. É momento de propósito. De fazer um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero ser uma pessoa diferente na tua presença. Ajuda-me, entendeu? É momento de desapegar, de lutar contra aquilo que está impedindo que Deus nos abençoe ou que a bênção chegue até nós. É isso aí, né? É momento de luta, de desapego, né? De propósito. É isso. Aí quando chega no inverno, não é mesmo?
Quando chega no inverno, é momento de reconhecer aquilo que Deus fez para conosco. Momento de gratidão, né? De reconhecimento, né? De estar mais na presença de Deus, né? Ou seja, se aproximar mais do Senhor, entendeu? Preparar o coração, né? Então, né? Preparar o solo, preparar o nosso coração para receber as bênçãos de Deus, preparar o nosso coração, preparar o terreno do nosso coração, o solo do nosso coração, né? Primeiro vem a chuva, depois vem a primavera. É isso aí. São estações, irmãos, que a gente tem durante a vida. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Existem momentos difíceis, né? Independente das dificuldades né, que nós passamos, né? Independente das dificuldades, das chuvas que vêm sobre nós, não de bênção, mas de dificuldade, né? Porque quando tem aquela chuva forte, ela causa erosão, ela causa muita coisa que vem danificar cabeça de ponte, córrego transborda, entende? Aí, nós estamos em momento de chuva agora. Exatamente, é época de chuva, né? Defesa Civil sempre alertando, tomar cuidado. São momentos de dificuldades diante de uma época assim, chuvosa, né? Então nós passamos por dificuldades, irmão, mas independente dessas dificuldades, Deus pega esse momento difícil que nós estamos passando e transforma em vitória. Pega a crise e transforma em vitória. As estações vão mudando. Por que a gente passa por todo esse processo, esse propósito? Porque assim como o apóstolo Paulo está dizendo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, fui crucificado com Cristo, sendo assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, significa que tudo isso que nós passamos, irmãos, é uma forma de Deus, né, utilizar essas estações na nossa vida para nós se tornarmos mais parecidos com Jesus. A ponto de nós falarmos, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para que isso aconteça, irmão, nós temos que passar por todo esse processo. Momentos difíceis, dificuldade, né? É isso aí, é como uma estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, mesma coisa na vida espiritual. Momentos difíceis, crises, lutas, né? Mas aí vem o quê? Vem a vitória. E isso Deus utiliza essas coisas para nos tornar mais maduro na sua presença, para que o cristão se torne mais maduro, mais experiente, mais forte, que tenha mais resiliência, entendeu? Mais confiança. É isso aí. Então Deus está moldando a pessoa. Ele está utilizando esses momentos para transformar a pessoa, fazer dela um vaso de honra, né? Um crente resistente, resiliente, forte, confiante, fé inabalável, experiente, entendeu? Fazer dele um crente firme nas promessas de Jesus, como diz o hino lá, 107 da harpa, entende? Fazer dele um crente, né? Uma pessoa firme na sua presença, entendeu? É um processo, é um propósito, entende? Estações que a pessoa passa, Deus usa isso para transformar a pessoa, moldar a pessoa, fazer ela se tornar mais parecido com Jesus. Aí a pessoa pode falar igual o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, diante de todos esses problemas, essas dificuldades, né, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esta é a palavra da noite.